Olá! Formado em jornalismo pela Universidade Metodista de São Paulo, é mestre em comunicação social pela Universidade Paulista. Professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda, atuou como jornalista e fotojornalista em diversos veículos da Grande São Paulo. Também trabalha com assessoria de imprensa e jornalismo empresarial. No Mackenzie, desde 2008, ministra aula para diversos semestres. Entre as disciplinas, destaques para fotografia, planejamento gráfico, tratamento da imagem, jornalismo cultural e assessoria de imprensa. O projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie recebe o professor Fernando Pereira. Olá, Fernando, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigada pela sua presença. Olá, Laura, prazer é meu estar participando desse programa. Gostaria de começar conversando com você, perguntando por que o jornalismo? Por que você escolheu o jornalismo como profissão? Em casa, a gente sempre teve disponível livros e revistas assim aos montes, né? E eu fui educado lendo a revista Quatro Rodas e revista Realidade. A revista Realidade, que foi um marco no jornalismo brasileiro. Isso me levou a querer seguir essa carreira de jornalismo. E quando que você descobriu que gostaria de ser professor? Além de jornalista, professor também. O professor foi quase por acaso. Um ex-professor me convidou para cobrir uma vaga. Eu fiquei durante 6 meses nessa vaga e me apaixonei pela função de professor, até porque eu sou filho de professora, né? Então acho que o bichinho já estava no sangue ali, aquilo só veio aflorar essa paixão por dar aula. E como que você chegou até o Mackenzie? Como que o Mackenzie se inseriu na sua história? O Mackenzie foi um convite do professor Marcos Nepomuceno, hoje diretor do curso do CCL, né, de comunicação do CCL, e do professor Marcelo Lopes, que me indicaram. Eu vim aqui e estou aqui já há 12 anos. E como que você diz da relevância do Mackenzie na sua carreira, como professor, jornalista? Olha, eu aprendi muito no Mackenzie, né? A minha mãe tinha uma frase muito legal que dizia que o magistério é uma troca, né? E eu sempre aprendi muito com os alunos do Mackenzie. Então o Mackenzie, sim, está em primeiro lugar hoje na minha carreira de professor, é o Mackenzie. E nós aqui que somos alunos do Mackenzie, a gente sabe da fotografia, da relevância da fotografia na sua história. Então eu queria que você contasse um pouquinho o que surgiu primeiro, a fotografia ou o jornalismo, essa paixão, assim, esses dois. Queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso. Começou com a fotografia, porque o meu pai gostava muito de fotografia. Ele não era profissional, era fotógrafo amador, mas sempre com a máquina fotográfica pendurada no pescoço. E desde pequenininho eu acompanhava, tanto é que eu tenho essa câmera, né, que era dele, até hoje. Então a imagem sempre me fascinou muito. O jornalismo veio na sequência, até que eu pude juntar as duas coisas na minha vida profissional, trabalhando com fotografia e com texto, e depois dando aula, tanto de um quanto de outro. E agora falando um pouco mais da sua história pessoal, qual foi a primeira vez que você sentiu a sua paixão pela fotografia? Que você falou, poxa, é isso que eu amo, é isso que eu gosto? O que me levou ao fotojornalismo foi uma foto da revista Realidade, que é aquela menininha correndo nua pelas ruas de Saigon, né, na Guerra do Vietnã. Mas o meu pai gostava muito de fotografar e eu curtia ver as imagens que ele fazia da família, dos amigos. Meu pai trabalhava com montagem industrial, então ele tirava foto dos trabalhos que ele fazia, e aquilo me fascinava de um certo modo até o momento que eu passei a fotografar as obras, né, nas quais ele trabalhava. Então acho que foi por aí. E agora falando como fotojornalista, como que você vê o mercado para o fotojornalista atualmente? Infelizmente está ruim, né? As empresas jornalísticas estão pagando muito pouco. O mercado está cada vez mais difícil de se trabalhar. Hoje existem muitos coletivos de fotografia que pagam muito pouco também, mas o que eu posso dizer é que quem é bom, tem um diferencial, se sobressai no mercado. Então eu não desestimulo quem queira seguir por essa área do jornalismo, muito pelo contrário. A fotografia ainda é muito importante no fotojornalismo e vai ser sempre. Seja ele no veículo impresso, seja na web, a fotografia ainda é muito importante.
E o profissional atual do mercado sempre tem que estar buscando se reinventar através de cursos, oficinas, workshops. O que você daria de dica para os alunos que estão começando agora, que querem seguir para o ramo tanto do jornalismo quanto da fotografia? Falando de fotografia, a primeira dica, ver muita foto, ler muito. Ah, fotógrafo não precisa ler? Não, precisa ler também. Fotógrafo também tem que ter um bom repertório. Ver muita obra de arte. E hoje a gente tem a internet, né, que facilita você estar no Louvre, no Prado, vendo obras dos grandes mestres da pintura, que é a primeira das escolas da fotografia. Em termos de jornalismo, de novo, ler muito. Quando eu costumo brincar com os alunos, de embalagem de remédio a embalagem de papel higiênico. Qualquer coisa, mas leia muito. Isso é fundamental para ter repertório, ter vocabulário e, consequentemente, ter um bom texto. Com certeza. E você que está há mais de 10 anos no Mackenzie, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória e principalmente as mudanças que você sentiu ao longo do curso, porque o mercado muda muito e, consequentemente, o curso também precisa se adaptar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas mudanças. Eu acho que a principal mudança foi o Mackenzie ter ido cada vez mais no sentido da prática, né? De propiciar ao aluno mais prática e, com isso, disciplinas práticas. Eu acho que essa é a principal mudança, né? O Mackenzie tem acompanhado o mercado de trabalho, visto que nós temos hoje no mercado grandes profissionais que são oriundos do Mackenzie, e eu acho que essa é a prova maior de que o Mackenzie está no caminho certo, que o CCL está no caminho certo, em ter feito mudanças até acompanhando as exigências do MEC, evidentemente, mas as fazendo de maneira que o aluno captou bem essas mudanças no mercado, e isso está rendendo frutos, com certeza. Com certeza. E assim como o curso mudou, o jornalismo também mudou. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas mudanças do jornalismo, mas isso a gente vai discutir no próximo bloco. O Projeto Memória, 20 anos de jornalismo, volta já. Dê um passo a mais na sua carreira. Faça MBA no Mackenzie. Finanças corporativas, gestão estratégica empresarial, liderança e gestão de pessoas, marketing e estratégia competitiva. E agora, além do campus Higienópolis, você também pode fazer seu MBA no WTC, o maior complexo de negócios da América Latina. Cursos MBA do Mackenzie. Seja destaque no mundo dos negócios. O Projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo está de volta. Ao meu lado, Fernando Pereira, professor há mais de 10 anos no Mackenzie. Então, Fernando, como a gente estava conversando no último bloco, falamos justamente sobre essa questão do jornalismo, né, do mercado de trabalho, o jornalismo em si. E você, como jornalista e professor também, eu queria que você falasse um pouco dessa mudança. Bom, o que fica evidente é que o jornalismo tem passado por uma grande crise de credibilidade no Brasil inteiro, né? Acho que no mundo inteiro, de certo modo, mas no Brasil, pior. Então, é fundamental que o aluno do jornalismo, e isso é muito premente aqui no Mackenzie, que o aluno de jornalismo entenda a importância de correr atrás dos fatos e fazer uma apuração perfeita. A gente tem visto na grande mídia nos dias de hoje falta de apuração quando da divulgação de um assunto importante, principalmente relacionado a questões políticas, a questões econômicas. Então, eu acho que a apuração é fundamental. Então, como eu disse, essa crise de credibilidade só vai ser possível quando o profissional de jornalismo demonstrar que sim, ele é um profissional que apura a notícia e que não dá fake news, né? Tão falada hoje em dia. Acho que o principal é isso. Com certeza. E essa questão do profissional estar diretamente ligado ao rumo da profissão e à mudança da profissão, aí a gente tem também a questão do perfil dos alunos. Ao longo todo desse seu tempo no Mackenzie, você sentiu que o perfil dos alunos mudou muito? Eu não senti uma grande mudança, não. Eu poderia até dizer da outra universidade onde eu trabalhei para a do Mackenzie.
A mudança sensível que a gente percebe é uma preocupação do aluno em estar mais antenado com as questões políticas do país, né? Coisa que a maioria da população não o faz. Então, enquanto um aluno de jornalismo se preocupa com isso, a sua formação enquanto comunicador vai ser de fundamental importância. Com certeza. E você tratou agora essa questão da diferença entre outras universidades como o Mackenzie. Eu queria que você falasse um pouquinho, ao seu ver, qual o diferencial que o Mackenzie traz para os alunos que aqui estudam. Eu iniciei minha carreira acadêmica na Universidade de São Caetano, né, a USCS. E o aluno lá da Universidade de São Caetano, nós tínhamos aluno de várias classes sociais, mas principalmente de classes menos favorecidas, digamos assim. Então, o acesso à informação por parte desses alunos era meio deficitário e a gente tinha um trabalho danado para tentar colocá-lo nesse mundo da comunicação, né? Aqui no Mackenzie a gente já percebe que o aluno já vem um pouquinho mais preparado, com um pouquinho mais de bagagem cultural, né? E eu acredito que isso venha de casa, né? Venha do berço, então isso facilita muito a vida do professor nesse sentido, né? Sim, e assim, tratando mais da experiência do universitário, né? O que é que ele pode fazer para poder se diferenciar enquanto universitário? O que é que ele pode tirar de tudo aqui da faculdade para levar para fora para o mercado? Eu adorei essa pergunta, porque muitas vezes o aluno acha que é simplesmente ficar assistindo o que o professor fala e colocar em prática o que o professor fala. Não, é fazer tudo o que a universidade propicia, é participar de todos os eventos que a universidade oferece, é participar de todas as oficinas, né? É tirar, com o perdão da palavra, o bumbum da cadeira e ir à luta, assistindo todas as palestras, participando ativamente de campeonatos, de tudo que existe dentro do Mackenzie. O Mackenzie tem coral, o Mackenzie tem oficinas de fotografia, de vídeo, um monte de coisa. Então, que participe bastante da vida acadêmica, porque são 4 anos que vão ficar para sempre na memória de vocês, né? De vocês alunos, né? Eu lembro muito dos meus tempos de universitário. Eu tenho uma turma que a gente se reúne há 30 anos, pelo menos uma vez por ano, relembrando o que a gente fez na faculdade. Então, é o mesmo que eu desejo para vocês. Aproveitem ao máximo o que a Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece para vocês. E a gente sabe que quando a gente sai, quando a gente acaba todo esse ciclo da universidade, o mundo lá fora é muito diferente, né? O mercado de trabalho é muito diferente da universidade, estágio. Como que é essa vida pós-universidade? Aí é a grande vantagem do Mackenzie, né? O Mackenzie propiciar mais aulas práticas. Aí, quando o estudante enfrenta o mercado de trabalho, ele já tem meio caminho andado, porque ele viu aqui nos bancos da universidade como é o mercado aí fora. Evidentemente que há algumas diferenças e não tem como negar isso. Mas a maneira como as aulas são ministradas no Mackenzie, a maneira como as aulas práticas, como essa que a gente está fazendo aqui agora, que não deixa de ser uma aula prática, quando você chega no mercado, você já deu um grande passo para que a sua trajetória no universo da comunicação já fique bem adiantada, bem avançada, né? E assim, você como professor da casa, como também jornalista que tem uma visão mais ampla do mercado, você sente que os jornalistas recém-formados estão preparados para o mercado? Estão preparados para atuarem como jornalistas? O que eu tenho visto que alunos do Mackenzie, sim, né? A gente acompanha a SPTV, tem 2, 3 ali que são do Mackenzie, Rádio CBN, Band News. Eu tenho acompanhado de perto a trajetória desses profissionais, fotógrafos da Veja, nós temos 2 fotógrafos trabalhando na Veja que saíram aqui do Mackenzie. Então eu acho que os nossos alunos estão bem preparados, sim. Não poderia dizer a mesma coisa de outras universidades, até porque eu não tenho mais o contato. Mas com certeza o nosso aluno aqui do Mackenzie sai muito bem preparado para o mercado de trabalho. Muito bom ouvir isso, Fernando. Eu gostaria muito de poder continuar conversando com você. Você é um grande mestre para mim, que eu admiro muito. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui hoje. Foi uma honra poder entrevistá-lo. A honra foi minha participar desse programa, ser entrevistada por você. Estou sempre à disposição aí para quando precisar. Obrigada.
E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência e até o próximo episódio do Projeto Memória 20 anos do curso de jornalismo do Mackenzie.